fazer também uma pergunta. Agora, o que fazer? Essa é a pergunta da semana, para pensarmos juntos aqui. Já se perguntou algo assim algum dia na vida? Já sentiu esse tipo de dúvida? Como foi isso para você? O que você aprendeu com isso? Então, é sobre isso que falaremos hoje. Já teve algum desafio de dar frio na barriga? Para esse próximo evento, que venha a ser praticamente no mesmo padrão. Estamos com som ok. Gratidão. Obrigada aí, Adriana. A Adriana está conosco aqui no YouTube. Já vi ali um recado dela. Muito obrigada pela participação. Então, vamos lá pensar. Já teve algum desafio de dar frio na barriga? Para o próximo evento, qual foi o aprendizado que ficou? Já tem esse aprendizado com você ou vai sofrer tudo de novo a partir do zero? E é isso que a gente não quer. É isso que a gente quer evitar. Esse sofrimento desnecessário passa a ser desnecessário. A gente precisa passar por experiências na vida? Sim, e precisa aprender com elas, para que num próximo evento a gente passe a estar aí conscientes, né, de como agir. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes disso, eu peço que vocês me ouçam aí num recadinho, né? E esse recadinho é para até uma divulgação aqui do Espaço Esperancie. Então lá no YouTube eu estou mostrando uma figura de alguém com muita dor. A Gláucia aqui comigo no Instagram. Gratidão aí pela companhia. Fique aí conosco. E vai deixando os recadinhos aí e as mensagens dos insights que vocês forem tendo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Instagram quanto no YouTube. Então, você que sofre com terríveis dores, já não sabe mais o que fazer, já tomou tudo que te indicaram, eu entendo o seu drama e eu posso dizer que eu consigo te ajudar. Mas eu preciso que você queira e participe desse processo. E agora com o site, vocês vão ter essa facilidade. Então, eu já vou ter os logos aí para vocês clicarem e receberem um vídeo onde eu vou te explicar todo o passo a passo de como a gente vai atingir esse gatilho que você iniciou, essa sua dor. A gente vai ressignificar tudo isso, essas emoções e essas crenças, e você vai ver que o universo, o seu próprio universo, ele é mágico, um grande aliado seu para a sua saúde. E você vai entender como isso tudo funciona. Então, eu já tive atendimentos em que uma pessoa veio me mostrar, dizer que estava com muita dor no joelho, né? E aí eu indiquei para ela e depois ela me mandou um recado, que é o que eu estou expondo lá no YouTube, aqui no YouTube. Ela me mandou um recado. Depois de poucos dias, a dor já tinha passado. E o que que ela tomou? O que que eu indiquei para ela? Um analgésico maravilhoso, anti-inflamatório, só que ele tem um poder fitoenergético, né? Então a dor passou e continua ainda com bons resultados na vida dessa pessoa. Para a fitoenergética, o que é essa erva baleeira? Ela trabalha na sensibilização do ser. Favorece que venha à tona sentimentos e emoções que estejam desequilibrados. Então ele vem à tona. A erva baleeira age com a energia dela e a pessoa passa dessa crise, sai dessa inflamação, desse processo de dor, né? E é recomendado para pessoas que não gostam de admitir suas fraquezas. E aí a gente vai ver lá na metafísica da saúde que problema do joelho ele está relacionado a quê? As dificuldades que a pessoa tem nesse seu viver.
Então, é uma dificuldade de voltar atrás, de admitir o que está em torno, o que está acontecendo na realidade, encarar isso de frente e aí fica, né, naquele sofrimento de conectar-se com forças universais. São essas forças de Deus aí que a gente consegue achar o nosso cerne, o nosso centramento, né? Para agir de maneira diferente do que a gente foi ensinado a agir, a aceitar as mudanças, os aprendizados. Então, de certa forma, existe um orgulho ali, e é isso que o chá de erva baleeira vai melhorar esse processo de dor dessa pessoa. A dor está nessa emoção, nesse exigir permanecer sempre da mesma forma. Então, o que eu indico? Assista lá o vídeo e venha aqui para a gente verificar junto ao seu universo em que eu posso ajudar. Tudo bem? Recadinho dado. E agora, o que a gente vai é, continuar nessa nossa conversa de hoje? A gente vai. Quero dizer para vocês. Entre os sustos que eu já tive na vida e esses anos todos de estudo, que são 14 anos de estudo nessa área terapêutica, algumas ferramentas podem facilitar essa situação de desafio, essa situação que você esteja vivendo hoje. E eu vou te mostrar algumas alternativas, certo? O que fazer? Como sair dessa situação? Como melhorar tudo isso? Como sofrer menos? E a gente vai analisar tudo isso juntos. Pode ficar sossegado. E já vai deixando aí os insights que vocês venham a ter para que a gente consiga mostrar no YouTube que mais pessoas podem querer conhecer esse assunto, né? E vir a fazer um benefício para essas pessoas. Então, vamos lá. E qual foi a nossa proposta de hoje? O que eu coloquei aí no YouTube e até no Instagram? O que fazer agora? Já se perguntou algo assim, dessa forma? E aí, atrás tem uma tarja preta e uma luzinha. Essa é a luz no fim do túnel. Essa é a possibilidade de uma saída, né? Tá tudo escuro, parece que nada dá certo, mas você vai tateando, você vai descobrindo, ouvindo sussurros e aquela luz no fim do túnel, aquela vontade, né, que sai de dentro de você resolver a situação, ela vai fazer com que, com que aquela luz no fim do túnel seja o seu norte, seja o motivo para você falar, é uma batalha por dia. E a gente vai trabalhando isso. E nesse trabalhar isso, o que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai trazer essas abordagens para facilitar essas situações. E aí, eu tenho aqui que coisas maravilhosas elas podem acontecer sim na sua vida. Basta você co-criar, basta você se permitir, basta você agir e buscar ajuda, buscar alternativas. Qual outro verbo que eu poderia aqui mostrar para vocês que vocês têm esse poder, essas vontades, esses recursos, eles estão dentro de nós. A gente vai conseguir achar uma alternativa e a gente vai conseguir colocar esse nosso universo em movimento para que ele próprio te ajude, ele próprio te mostre as saídas, ele próprio te traga um conforto para esse infortúnio que você hoje está vivendo. Então, se essa situação que foi você, que você está vivendo hoje,
para que ela seja solucionada. Para que você chegue naquela luz do túnel, no fim, na luz do fim do túnel. Depende só de você? Então busque em você as alternativas que atendam essa sua demanda de hoje. Temos esses recursos em nós e a partir de nossas experiências de vida, a gente vai conseguir resolver isso. E aí você vai dizer assim, ah, mas eu sou muito novo para isso, né? Se for um adolescente, por exemplo. Então, ou se você não tiver nunca vivido algo semelhante. Então, o que eu vou indicar para você? Que você observe ao seu redor. Porque a gente aprende também com essas observações. Com essas situações que você vai buscar uma solução, às vezes até no seu próprio silêncio, no seu próprio estar com você mesmo, para localizar onde seria o ponto a ser mexido, a situação a ser modificada. Isso quando depende de você próprio. Ah, mas depende do outro. Eu vou esperar, eu vou, nesse momento de espera, porque depende do outro, eu vou entrar em revolta, eu vou ficar aí toda revoltada e não adianta, né? Então, o agir, por vezes, é dele, do outro. As escolhas, elas surgem. Como depende do outro, esse outro ele tem que entender que essa é a opção. E, por vezes, esse seu momento de esperar o outro, de estar trazendo, às vezes, até em oração ou em introspecção, essa solução para que o outro encontre esse resultado, em que você simplesmente faz parte do contexto, você está no ecossistema. Então, o outro precisa agir. A solução depende do outro. E fazemos as melhores escolhas dentro de nossa forma de ver e sentir a vida, bem como esse outro. Então, o que a gente precisa fazer? É entender que cada ser, ele é único, cada ser, ele está num estágio de evolução e ele tem o seu padrão de agir. Ele tem o seu modo de pensar, o seu modo de sentir. E as escolhas serão feitas a partir desse olhar do outro. Não adianta você ranhetar, não adianta você ficar ali no cabo de guerra, certo? Esse outro, ele vai precisar entender, reconhecer e agir, ele agir, certo? E às vezes você precisa mudar de direção. A paciência nem sempre é a melhor escolha. Então, apesar de paciência não ser a melhor escolha, e o que essa figura que eu estou mostrando lá, que é alguém pescando de um lado do barco. Só que ele não olha ao redor. Então, tudo o que acontece na nossa vida, se eu ficar com aquele foco num determinado ponto, só na luz do túnel, sem perceber o que acontece ao meu redor, eu ponho lá aquela viseira e aquela proteção que o cavalo a gente põe para que ele ande para frente, e eu deixo de perceber as coisas que acontecem ao meu redor. Então, o que a gente precisa num momento desse desafiador, em que as coisas estão acontecendo e não depende de mim? Você vai ter paciência? Vai ter paciência. Porque a escolha não é sua. As opções não são suas. O agir para solucionar isso não depende de você. Agora, se você tem a solução nas suas mãos, é você que não vai esperar, é você que vai agir. E esse agir, quando você tem as rédeas, quando você tem a solução, quando você tem o poder de mudar isso, aí essa mudança de olhar, essa mudança de foco, essa mudança de o que está acontecendo,
buscar soluções, ela te cabe. E você vai conseguir olhar para o outro lado e perceber que se fosse um caso de pescaria, como eu demonstro aqui no YouTube, você ia ver que o cardume de peixe está atrás de você. Mas você não fez esse movimento. Você ficou ali, né, como aquela pessoa que tem problema no joelho, que tá ali, ela aprendeu que é assim, então é assim que ela vai ficar, e é nesse. E a coisa não flui, porque depende dela, né? Essa mudança depende dessa pessoa, depende de quem tem esse poder de decisão. E quantas vezes nós próprios resistimos em mudar? E quando percebemos, nesse processo de cocriar, as nossas escolhas vão se adequando ao universo e as situações vão surgindo. Você, ao invés de se colocar em luta contra essa situação, relaxa, deixa o tempo passar, deixe as coisas acontecerem, deixe os envolvidos tomarem a decisão e a coisa vai acontecendo, porque você está solucionando a partir do seu modo de pensar. Seu cérebro é poderoso e a gente vai chegar nesse ponto, tá certo? Então, por que o universo vai se ajustando? Porque o universo, ele tem as soluções dele. Ele tem as suas soluções mágicas, como a gente vê lá no Aura Master, né? Soluções mágicas estão por aí, soluções mágicas estão em todo lugar, inclusive ao meu redor. Basta que eu tenha paciência, basta que eu tenha essa introspecção e esse momento de entender que cada pessoa tem o seu papel de ação nesse ecossistema. Depende de mim? Eu vou agir. Não depende de mim? Eu vou providenciar essas visualizações de que tudo está resolvido e as coisas vão se resolvendo nessa mágica do universo, né? E também o Theta Healing. Theta Healing, que é um processo, uma ferramenta que eu trago aqui para as pessoas que vêm aqui buscar meu auxílio. O que é Theta? É uma onda cerebral. Então, nessa onda cerebral, num nível dos meditadores, a gente consegue atingir esse ponto, você consegue buscar soluções. Você e o seu eu superior, você e o seu eu supremo. Você consegue perceber no corpo essas soluções. Não acredita? Faça o teste. Conheça essa ferramenta. Então, tudo isso para dizer que você tem a solução. Você tem o recurso. Você só não sabe como chegar nesse recurso. Theta Healing te ajuda. Mas você já viveu algum dia alguma situação similar, né? Eu já contei aqui a situação das minhas moradias, não é isso? Que eu, trabalhando num determinado lugar, morando no interior, tendo que viajar, eu ficava olhando para todas essas janelinhas que tem aqui em São Paulo, falava para mim mesmo, falava, eu vou encontrar uma janelinha disponível para que eu consiga habitar. E a coisa foi acontecendo. Eu falei, bom, não está tão fácil assim, então, já que não está tão fácil assim, vamos vivendo a vida e as coisas vão acontecer. A hora que tiver que ser, será, e tudo bem. E de repente, alguém veio me oferecer uma oportunidade que não cabia para essa pessoa, mas que talvez me interessasse. E eu acabei morando nesse apartamento. Depois, uma casa, morando no apartamento, eu queria, porque não tinha sacada, não tinha duas garagens, eu queria uma sacada, eu queria duas garagens. E busca daqui, busca dali, deixa pra lá. A hora que tiver que ser, será. Então, um determinado dia, me surge a oportunidade. A gente cocria as coisas. A gente precisa entender que a gente tem essa possibilidade
Basta você voltar aí na sua mente que alguma coisa você quis e de repente essa coisa com facilidade chegou para você. E a gente tem essa sorte na vida, né? Então, para tudo isso, por vezes, para que tudo isso aconteça, o que vai precisar acontecer? Vai precisar acontecer uma mudança a partir de você, uma mudança no seu modo de pensar, uma mudança de buscar outras alternativas, se colocar à disposição desse nosso eu superior, desse nosso Deus, que ele tem o momento certo para a gente. Essas mudanças, por vezes, elas não são tão confortáveis, né? Eu quero tanto, agora eu quero, agora. Não é o momento. Papai do céu sabe muito bem o que é melhor para mim, para você e o momento para isso. Então, a gente precisa ter cautela, se colocar numa situação de aceitar tudo isso. E toda essa mudança, inclusive desse modo de pensar, desse acolher isso, ela causa um sofrimento, né? Então, é sofrido por vezes. Por vezes eu estou no conforto de um espaço, por vezes eu preciso mudar alguma coisa, sair desse espaço onde eu estou, deixar essas pessoas para que algo mude na minha vida, né? E eu estou mostrando lá, aqui no YouTube, esse aquário em que esse peixinho que está ali entre seus amiguinhos peixinhos, ele tem que, se ele quiser alguma coisa diferente, né? Deixar de passear nesse aquário, nesse espaço restrito, ele tem que saltar dali. Ele tem que sofrer um pouquinho o ambiente diferente, né? Sem água, para ele atingir um espaço de água. E mal sabe ele que a partir desse espaço, ele tem um oceano à frente dele, um espaço enorme. Então, por vezes, essa mudança, ela demanda essas adaptações. Eu saio desse meu ambiente pequenininho, eu saio desse meu ambiente de conforto e eu vou com sofrimento, né? Esse peixinho, ele gosta de água, não é isso? Não é todo peixe que aceita ficar fora da água, né? Ele vai ter que sofrer um pouquinho, mas ele vai encontrar novamente água. E ele vai se surpreender com a mudança. E você também pode se surpreender com a mudança que você se propuser a ter a partir do momento em que você saia dessa zona de conforto. E sair da zona de conforto não é simplesmente pegar a mala e ir embora. É, por vezes, pensar de forma diferente, agir de forma diferente, reagir de forma diferente. Às vezes, os ambientes, eles te testam. E esse teste é exatamente para você crescer e evoluir enquanto pessoa, né? E a gente vai perceber que se você mudar, se você fizer esse movimento, que por vezes dói de mudança, esses amigos, né? Esses que estão com você dentro desse seu aquário de conforto, eles vão continuar sendo seus amigos. Se eles estiverem no mesmo padrão de evolução. Porém, vocês vão perceber que se eles não estiverem no mesmo padrão de evolução e de prosperidade, inclusive, o que vai acontecer? Você vai estar num outro nível. Essas pessoas vão deixar de fazer parte do seu ecossistema. E você vai conhecer outras pessoas dentro desse seu novo patamar, dentro dessa sua nova versão. É o que você busca? Pergunto eu. É isso que você quer? Então, aquela mudança, que por vezes é um pouco sofrida, ela precisa acontecer. Ou você quer ficar nessa mesmice? Aí não adianta reclamar. Tudo fazendo do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre o mesmo.
Então, nas faixas evolutivas de vida, esse nosso ecossistema ele vai se adequando, a gente vai se interagindo. E não tem nada de errado em mudar, não tem nada de errado em interagir com outras pessoas, em mudar de lugar, em fazer novos amigos, em viver em novos ambientes. E depois de um tempo, você vai reencontrar essas pessoas lá atrás, essas que você deixou, que você saiu daquele aquário, e você volta lá. E você vai perceber que aquelas conversas, que aquelas frases, que aquele ambiente já não te pertence mais. Então você fala assim, nossa, esses assuntos já não fazem mais parte de mim hoje, né? As pessoas existem, cada um no seu quadrado, e tudo bem. E você, por vezes, volta lá, visita, mas a sua realidade é outra, porque a sua opção de vida, ela foi atingida, né? E esse seu universo, o que aconteceu com ele? Ele evoluiu. Então, esse seu universo, ele atingiu o seu ponto de evolução espiritual, que não tem nada a ver com religião, com dogma, com essa ou aquela seita, não é isso? Mas com o seu interior, o seu contato com esse seu eu superior, né? Que a gente tem esses momentos positivos, esses atos bons, essas situações que te elevam, que estão ligadas ao eu superior. Mas precisa ter noção de que a gente também tem um eu inferior, que precisa ser conhecido, que precisa ser respeitado, que precisa ser estudado, que você precisa estar alerta para sempre estar vinculado ao eu superior, da prosperidade, dos bons pensamentos, das situações positivas, das coisas boas que você quer na sua vida. Respeitando esse eu inferior que te ensina, né? A hora que você se vê lá, você fala, opa, vamos lá para o cantinho, vamos meditar, vamos retomar as rédeas da vida, né? Então, o que que a gente precisa entender? Que nada melhor do que estar dentro, estar entre pessoas, sair dessa zona de conforto, que ela vai nos ajudar, né? Quando você está num ambiente saudável, com pessoas que têm uma conversa saudável, interessante, próspera, evoluída, né? Numa versão, às vezes até acima da sua, que faz com que você se sinta com interesse de melhorar, de prosperar. Isso é o que a gente busca, isso é o que a gente precisa, isso é o que a gente quer, para a gente sair daquela situação de o que faço agora, né? A casa caiu, o que fazer? Não é isso? Então, o que que a gente precisa? Me digam aí, vocês já passaram por alguma coisa nesse sentido? Já sentiram que dependia de vocês? E o que vocês fizeram? Dependia do outro? E aí? Né? Isso acontece bastante quando existe conflito entre casais, que por vezes a coisa não é nem com eles próprios, é a influência da família, é o sogro e a sogra. Vocês, enquanto casal, permitiram que a coisa tivesse interferência, esse relacionamento fosse influenciado por essas pessoas. Então a gente precisa entender que a partir do momento em que eu me casei, eu montei uma família. Então, a partir de agora, eu não deixo de ser filha de Ciclano de Beltrano.
Porém, eu tenho uma família, eu tenho agora um lar, eu tenho uma administração a fazer que depende de um bom relacionamento, de uma conversa, de um carinho, de uma interação com uma pessoa a qual faz parte agora do meu universo. O universo entre essas duas pessoas. Por vezes, relacionamentos em que os filhos, época, né, atendo bastante adolescente, então, época em que o adolescente está naquela fase, né, de se posicionar e o casal, a família, acaba não tendo esse olhar, esse respeito e acaba perdendo esse vínculo entre o casal, não é isso? Só que pensem assim, esse adolescente ele vai crescer, a gente cria filho, a gente coloca filho no mundo, a família ela é instituída para você ter esse ser que veio para sua responsabilidade, atendido por você, ensinado por você, e você vai vê-lo progredir na vida. Ele vai crescer e ele vai ser independente, ele vai criar a família dele, né? E você vai fazer parte desse ser que hoje, adulto, está lá com a família dele. E você continua aqui com o seu parceiro, não é isso? Com essa pessoa que a família iniciou. Então, precisa ter esse discernimento, precisa ter essas ferramentas, essa calma, né? Essa introspecção, esse afago, esse aconchego, né? Tem esse lado feminino do aconchego. Então, precisa ter esse aconchego. E tudo vai fluindo muito bem. E aí, agora, eu trago para vocês as duas ferramentas que eu quero apresentar aqui. Primeira ferramenta para a gente sair dessa situação de faço eu o que agora, nesse momento, nesse conflito? A primeira ferramenta é a serenidade. Não adianta eu colocar os pés pelas mãos, não adianta eu me desesperar, não adianta eu sair correndo e gritando, tratar mal as pessoas, não é isso? Por quê? Porque eu preciso interagir com esse evento. Eu faço parte desse contexto. Então, nesse momento, qual é a ferramenta que vai trazer essa serenidade para você? Que vai te dar esse conforto, desse permitir ouvir as vozes, né? E achar as soluções nos meus ambientes? É a respiração consciente. Então, essa respiração consciente, ela consiste em você pura e simplesmente se colocar num espaço em que você consiga estar com você mesmo. Respirar 4 tempos. Inspira 4 tempos e expira. E quando eu expirei, eu estou com o meu pulmão vazio. Então, nesse meu pulmão vazio, eu consigo detectar esse momento em que parece que eu preciso de novo. E aí eu expiro. Não é isso? E o meu pulmão fica vazio de novo. E aí eu percebo que eu preciso inspirar. E esse inspirar é trazer vida para você. Se você parar de respirar, você vai morrer. Então, inspire essa vida. Sente que você tem vida. Sente que você tem pele, que você tem músculo, que seu sangue está circulando. Né? Traz isso para você. Traz essa serenidade, traz essa paz. E você vai conseguir um autocontrole. Você vai conseguir tomar rédea da situação. E esse controle, como você vai saber se você tem? Se você se sentir calmo. Conseguir achar meu ponto de equilíbrio. Então agora eu vou lá e vou administrar isso. Porque depende de mim. Dependendo do outro, eu também acho esse meu ponto de calma.
para que eu entenda e aguarde e colabore com esse outro, para que ele consiga achar a solução, a melhor solução. E aí a gente vai evoluindo nesse nosso processo de aprendizado, a gente vai observando situações, a gente vai buscando soluções. E essa busca por soluções, por vezes, além do ambiente, além do olhar, além do... Existem os profissionais adequados, né? Os terapeutas que estão aí para ajudar vocês. Esse nosso momento aqui, se vocês interagirem comigo, eu vou dando alguma ferramenta, alguma possibilidade que possa atender a todas as pessoas nessa egrégora que a gente cria aqui. E você vai ver que vai ser muito positivo. E a gente precisa ter essa positividade conosco, né? E essa positividade, ela vai ser, inclusive, para a gente conseguir visualizar as situações já solucionadas. Imagine se você... Feche seus olhos. Imagine se você tivesse esse seu desafio agora vencido. Como seria? Como seria o seu ambiente? Seria de receber pessoas diferentes? Seria de ter visitas de pessoas às quais você gostaria que elas visitassem a sua casa? Estar alegre estando com essas pessoas? Então, traga isso para você. Imagine que isso está acontecendo. Sinta cheiros, ouça ruídos, imagine perfumes. E você vai conseguindo trazer essa realidade para você. Porque física quântica explica que para o seu cérebro não existe hoje nem ontem, nem amanhã. Para ele, você está vivendo exatamente esse momento presente. O cérebro, ele entende o presente, o momento. Então, o momento presente é a realidade do seu cérebro. Então, como você fala as coisas? O que você tem no seu discurso? São situações que você realmente gostaria que acontecesse? São novas sensações que você gostaria de realmente viver? Então, proporcione isso para o cérebro e isso vai ser co-criado. Seja o professor ou a professora do seu cérebro para que a gente consiga, para que ele te traga essa realidade. E você vai ler que o universo é mágico, que tudo vai se ajustando com facilidade, alegria e glória. O nosso mantra aqui, e eu já passei para vocês. Então, querer ser aprovado num concurso, que venha a mim com facilidade, alegria e glória. Estar num novo emprego, que venha a mim com facilidade, alegria e glória. Encontrar uma pessoa que eu tanto busco de companhia, que venha a mim com facilidade, alegria e glória. E a gente vai percebendo que o universo vai trazendo possibilidades, vai trazendo alternativas no tempo dele, quando nós estivermos preparados para isso. Pode ter certeza. E a segunda ferramenta, o discernimento. O que é saber discernir? É saber ver os prós e os contras da situação, entender tudo o que acontece, trabalhar em tudo isso, né? Pensar nas possibilidades, numa possibilidade, na outra possibilidade. Esperançar, agir dentro da correção dos atos na busca do melhor para todos os envolvidos, não é isso? Você tem o poder de decisão, ótimo. Atenda da melhor forma as pessoas que estão envolvidas aí. Você vai agradar todo mundo? Por vezes não, mas faça, haja da forma melhor, com a maior correção nos seus atos, não é isso? Não tenho poder de decisão.
Aguarde o momento adequado. Não é na hora da raiva, mas aguarde o momento adequado e exponha as situações. Exponha seus sentimentos. Coloque em conversa o que você pensa, de maneira serena e calma. Mas exponha para você não somatizar e não acabar tendo doenças aqui na região do quinto chakra, de deixar de falar, de engolir em seco, de guardar para você. A coisa não funciona bem assim. Então, ache o momento adequado. Naquela respiração consciente, traga para você e busque essa solução com calma, no momento adequado, sem criar mais tumulto, né? Com conversa, tudo se acerta. Conversa saudável, conversa prazerosa, né? Conversa em que a gente consegue falar e consegue ouvir. Aquela conversa a partir do coração. Namorado, quando tá no começo de namoro, fala baixinho, né? Um com o outro. É só sussurro, não é isso? E aí, com o passar do tempo, parece que vai perdendo o respeito, vai perdendo os limites, vai ficando meio surdo, e aí começa a berrar, né? Tá perto um do outro e berra. Não. Nesse momento, converse com calma, e vocês vão ver que vocês vão conseguir atingir o que é necessário. Não é isso? Desafiador para vocês? Dá para colocar isso em prática? Para fazer isso acontecer? Alguma pergunta aí sobre como deveríamos agir? O que eu posso trazer aí? Pergunta aí que a gente vai respondendo para vocês. E aí eu quero aproveitar esse momento aqui agora para trazer uma análise dentro dessa situação ecológica que a gente tem vivido, né? É problema no sul do país, é problema na China, é isso? Quantas catástrofes a gente tem visto que para nós que estamos aqui no estado de São Paulo, parece que está tudo certo, né? Se você não ligar a televisão, está tudo certo, tudo está acontecendo sem alteração, não é isso? E dentro dessa nossa análise, com essas duas ferramentas, de sanidade e de discernimento, o que tenho feito eu para proteger e para ser solução para esse problema ecológico? E agora o que fazer, inclusive com essa demanda ecológica que a gente tem? O que fazer? O que eu estou contribuindo? O que eu estou protegendo com os meus atos? Né? Conta aí para mim. Ecologicamente, eu digo para você que com serenidade e com discernimento, o que fazer, não é isso? Como buscar uma prevenção? Eu separo todos os meus lixos. Vocês não têm noção do que a gente tem de plástico, de lata, de sabe, sei lá. E tudo isso é reciclável, né? A gente não, vidro inclusive, a gente não deveria mandar isso para os aterros sanitários, não é isso? Por quê? Porque a gente vai acabar tendo problema. E a gente vai buscar o quê? Essa necessidade de sair desse nosso mundinho, né? De buscar solução, de fazer mudanças. Quando a gente faz mudança buscando uma coisa boa, parece que está tudo bom, tudo bem. E quando essa situação vem de um local onde você não tem mais controle, você não tem mais essa situação nas suas mãos, né? A natureza dá respostas, não é isso? E o que fazer agora, né? Também fica essa situação junto a esse universo, junto a esse planeta, junto a
esse ecossistema, essa natureza que a gente tem aí ao nosso redor. E aí eu trago essa análise e vou deixar aqui essa reflexão. Para tudo na vida tem um jeito, um caminho, uma esperança. Com serenidade e discernimento, eu consigo atingir esse meu patamar, essa minha nova versão. E o tempo, por vezes, é o tempo de Deus, né? E acontecerá quando estivermos preparados. Se tem alguém que conta sempre conosco e que nos ama muito, é Deus. Então pode ter certeza que Ele confia na gente e que Ele sabe o melhor que pode acontecer para nós. O melhor para nós está nos desígnios de Deus. Ele está sabendo tudo o que a gente faz, Ele está conosco. Ele é a nossa inspiração, Ele é a nossa iluminação. Então contem sempre com Ele. Em oração, num momento de introspecção, sabe-se lá qual é a sua religião, não é isso? Mas a espiritualidade, essa saúde espiritual, ela precisa ser tratada por nós. Com uma simples respiração consciente, com um simples olhar-se, né? Perceber-se, estar aí consigo mesmo. Pessoa que está com você 24 horas por dia, todos os segundinhos. Não te abandona, é você mesmo. E é você com essa sua saúde espiritual fortalecida. Pode ficar sossegada, pode ficar tranquila. Isso vai acontecer e você vai ter soluções, vai ter resultados e vai conseguir trazer tudo isso para você. Então, agora eu peço um favor. Sou muito grata aí pela companhia. Deixa eu ver se tem perguntas. Não tem perguntas, né? Então, gratidão aí pela companhia. Deixe seu like. Comente, depois o YouTube vai entender que você gostou, que você que esse assunto vai ser entregue para mais pessoas. Tá certo? E até a próxima semana. Na próxima 3 horas da tarde estaremos aqui com o nosso chá entre amigos. E contem comigo aí. O espaço Esperancie está à disposição com esse cristal de água no seu interior completamente equilibrado com a palavra amor, que é o que a gente precisa, se amar, gostar de si mesmo, né? Estar muito bem consigo mesma e tudo vai acontecer aí e tudo vai se realizar de maneira fácil, com facilidade, alegria e glória na vida de vocês. Então vamos encerrando. Até mais, encerrando aqui no Instagram. Tchau, tchau. E vamos encerrando também aqui no YouTube. Até a próxima semana.